Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. O assunto de hoje vai ser sobre a invenção do rádio. Vamos falar do ponto de vista histórico da controversa invenção do rádio, que até hoje causa uma série de discussões por quem teria sido o primeiro ou quem teria sido o inventor do rádio. Ok? O que é sabido é que no final do século XIX nós tínhamos múltiplos cientistas contemporâneos, ou seja, da mesma época, que faziam experiências com ondas eletromagnéticas. Okay? E então nós vamos discutir um pouquinho sobre isso, que atualmente, ou já há algum tempo, nós temos alguns países que reivindicam a invenção do rádio. Não somente lá o famoso Marconi na Itália, que talvez seja o mais conhecido como inventor do rádio, mas vários outros países com vários outros cientistas que também pesquisavam assuntos, faziam experimentos nessa área, naquela mesmíssima época, às vezes com a diferença de meses ou anos entre um e outro. Ok? Então, o que é considerado o rádio? Basicamente, considera-se o rádio a transmissão de uma informação através de uma onda eletromagnética. Ok? Basicamente, isso é o rádio. A questão é que, por exemplo, no caso do Marconi, ele fez uma transmissão de sinais de código Morse. Ele não transmitiu, por exemplo, a voz humana, como vários outros o fizeram. Então daí partem algumas contestações com relação ao invento do Marconi, que depois, mais tarde, ele acabou também fazendo a transmissão de música e de voz humana, mas não foi a sua primeira experiência. A sua primeira experiência foram com sinais de código Morse, ok? Ou seja, seria basicamente um telégrafo sem fio. Então, hoje nós temos cerca de 9 países, podem ter até mais, né? Eu acho até que tem mais, eu diria que tem 10, pelo menos que eu tenha pesquisado sobre, que reivindicam a invenção do rádio. Entre eles, nós temos a Alemanha. A Alemanha, ela diz que o inventor do rádio, o que deveria ser considerado inventor do rádio, é o Heinrich Hertz. Tanto é que, né, são as ondas hertzianas, as ondas que nós chamamos de ondas eletromagnéticas. E a Alemanha, ela gostaria que o nome de Hertz fosse elencado no mundo inteiro como inventor do rádio. Temos também na França um outro cientista que na mesma época, ele chamava Eduardo Brandy, ou Brandy, né? Ele é francês, também fazendo várias experiências na mesma ocasião. Temos na Índia um outro cientista da mesma época, chamado Jagadish Bose, na Índia, ok? Na Inglaterra, tivemos o Oliver Lodge. Na Itália, o Marconi, o mais conhecido, né? O Marconi, o Guglielmo Marconi. Nos Estados Unidos, olha, aqui já temos 1, 2, 3, 4, 5, né? Nos Estados Unidos, eles elencam 3 nomes para o inventor do rádio, né? Entre eles, o David Hayes, o Thomas Edison, porque todos realizavam experiências similares, né? E muito forte, inclusive o próprio Congresso americano determinou que ele seria o grande inventor, o Nikola Tesla, né? Que na verdade era um croata que migrou para os Estados Unidos e se naturalizou americano. Então Tesla, talvez o nome mais forte dentro dos Estados Unidos, vai ser considerado o pai do rádio, né? O inventor do rádio. Além disso, na Rússia, nós temos o Alexander Popov, considerado por eles o inventor do rádio. No Canadá, um nome muito conhecido, Canadá, para quem pesquisa aí sobre esse assunto, o Reginald Fessender,
Fessender, talvez. E, finalmente, no Brasil, o Roberto Landel de Moura. Ok? Inclusive vai ser o tema mais aprofundado que nós vamos comentar aqui nesse vídeo. Ok, pessoal? Vamos agora entrar mais nesse aspecto, né, do lado do Brasil, porque o Roberto Landel de Moura é considerado no Brasil, deveria ter mais destaque, mas infelizmente não tem, como o inventor do rádio, ou um dos inventores do rádio, ok? Bom, naquela mesma ocasião, finais do século XVIII, nós tivemos uma figura brasileira que se formou como padre da Igreja Católica, chamado Roberto Landel de Moura, ok? Ele nasceu em Porto Alegre em 1861 e fez os seus estudos primários lá naquela região, e em 1879 ele veio para o Rio de Janeiro e foi convencido pelo seu irmão a se tornar sacerdote. Ele aceitou essa proposta, né, em 1979 e partiu para Roma para continuar os seus estudos. Lá em Roma, além de se tornar sacerdote, ele se matriculou na Universidade Gregoriana em Roma e estudou física e química, que eram já desde a sua adolescência os seus assuntos prediletos, né? Ele já tinha uma tendência para a ciência desde jovem. E ali ele aprofundou os seus estudos na Universidade Gregoriana em Roma, e principalmente nas áreas de física e química. Ele voltou ao Brasil logo após esses estudos para ser ordenado padre e continuou interessado por essa parte da ciência. E ele teve inclusive vários diálogos aqui com Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, ainda imperador. O Dom Pedro II era um grande apreciador da ciência, né? Ele incentivou demais a vinda do telefone para o Brasil e de várias outras novidades tecnológicas aqui para o país. O Dom Pedro II foi um grande incentivador. E o padre Landel de Moura, sabendo disso, teve longos diálogos com Dom Pedro II. Bom, depois desse período ele foi designado capelão para trabalhar de volta em Porto Alegre, depois ele foi para Uruguaiana, também lá no sul, e em 1893 ele seguiu para Campinas, também para trabalhar numa paróquia. A questão é que Campinas, uma cidade pequena, bem tranquila, permitiu com que o Landel de Moura conseguisse ter mais tempo para suas experiências científicas. Então, naquela mesma ocasião, ele teve mais tempo para isso, né? Ele fez as primeiras experiências com um equipamento que transmitia ondas eletromagnéticas. Nessa mesma ocasião, em 1893, um pouquinho antes, ele teve alguns baques, porque ele afirmou algumas coisas que não foram de muito agrado para a conservadora sociedade e igreja na época, né? Então ele fez várias afirmações, uma delas eu peguei uma transcrição e ele disse o seguinte: dai-me um movimento vibratório tão extenso quanto a distância que nos separa desses outros mundos que rolam sobre as nossas cabeças ou sobre os nossos pés, e eu farei a minha voz chegar até lá. Ele insinuava que haveria vida em outros planetas, por exemplo, e que ele conseguiria fazer transmissões de rádio para esses outros lugares, né? E isso não foi muito bem aceito pela sociedade, muito menos pela igreja na época. Ele teve o seu laboratório danificado, inclusive fechado, né? Mas ele não se abateu e continuou fazendo as experiências, até que em 1893 ele migrou para fazer algumas experiências em São Paulo e fez a sua primeira transmissão, a sua suposta primeira transmissão bem sucedida entre o alto da Avenida Paulista e o alto de Santana, em São Paulo, com uma distância equivalente a 8 quilômetros, ok? E fez a sua transmissão nessa ocasião, em 1893, antes de Marconi, que tem como registro uma transmissão de código Morse apenas em 1895, mas usando CW, né? Usando o código Morse. Aqui o Marconi. Portanto,
cerca de 1 ano e meio, ou em torno disso, antes do Marconi, o padre Landel de Moura teria conseguido fazer essa transmissão usando como sinal a voz humana, o que foi relatado na ocasião por alguns espectadores e pela mídia da época. A questão aqui que nós temos que levar em conta é que o Marconi, por ter tido mais apoio e ter uma visão mais comercial, ele em 1896 ele obteve uma patente em Londres desse invento, né? E em 1897 ele conseguiu rapidamente a patente em Nova York, nos Estados Unidos, ok? Enquanto isso, o nosso brasileiro cientista Roberto Landel de Moura ainda estava realizando seus testes, suas experiências, embora tenha conseguido êxito antes de Marconi. Os fatos conseguem comprovar e a história comprova que isso é verdadeiro, ok? Bom, depois disso, em 1900, alguns anos depois, ainda insistindo com as suas experiências, o padre Landel de Moura, ele faz uma experiência novamente em São Paulo, essa sim presenciada pelo cônsul da Inglaterra e por uma equipe de jornalistas que documentam o feito e a transmissão realizada com sucesso. Ele busca apoio aqui no Brasil, né, para a obra dele, mas não consegue sucesso. Mais uma vez, o apoio é muito pequeno. E até o cônsul da Inglaterra, diz a história, que oferece para que ele registre a sua patente e desenvolva seus trabalhos em Londres, mas aquilo parece que não vai muito adiante. E o que ele faz é o seguinte: ele vai para Nova York em 1901. Ele vai para Nova York para poder fazer o registro, né, da patente do seu equipamento. O que acontece é que, chegando lá, ele achando que vai conseguir as patentes num tempo rápido, alguns meses, o departamento de patentes dos Estados Unidos, lá em Nova York, sede em Nova York, pede que ele tenha os protótipos funcionais, que os aparelhos estejam lá montados e funcionando para poder ganhar a patente. Não aceita dar a patente apenas com os projetos, com os desenhos. E com isso, naquela época, muita dificuldade, obviamente, de replicar os equipamentos. Ele tem que ficar lá 3 anos para poder montar os equipamentos, apresentar, testar, e aí sim consegue 3 patentes em 1904. Ele consegue 3 patentes lá em Nova York. Ele mora em Nova York por 3 anos para conseguir isso, ok? E aí ele consegue as patentes de 3 inventos, né, de 3 equipamentos. Basicamente é o transmissor de ondas, vou mostrar aí na imagem. Transmissor de ondas. O segundo é o telefone sem fio. Telefone sem fio. E o terceiro é o telégrafo sem fio. Ele consegue a patente em 1904 em Nova York desses 3 equipamentos. Ele já tinha conseguido a patente no Brasil lá em 1900. E ele consegue nos Estados Unidos desses 3 inventos, ok? O padre Landel de Moura, além disso, ele fez uma série de outros experimentos. Ele fez um desenho que supostamente seria o desenho de um aparelho de transmissão de imagens, ou seja, o princípio da televisão, né, fazendo transmissões rudimentares de imagem. Não sei se chegou a ter o protótipo, mas desenhou como seria, né? Ele também fez estudos na área do efeito Kirlian, né? Não sei se vocês lembram, mas o efeito Kirlian é aquele que informa que todo ser humano tem uma aura eletromagnética em torno de si. Então ele fez pesquisas para poder obter informações sobre essa onda que existe em cada ser humano vivo. É o efeito Kirlian, da aura humana. Ele também fez várias experiências com transmissão usando a luz, transmissão com base em luz, e também desenhos de controle remoto por rádio, fazer um controle remoto através
do rádio. Então, ou seja, ele não parou aqui, ele continuou fazendo uma série de projetos, desenhos, com base na tecnologia desenvolvida por ele na área de radiotransmissão, ok? Bom, com relação ao transmissor do Landel de Moura, eu vou mostrar o desenho original que ele fez, mas basicamente o grande invento dele foi o microfone. O microfone com a captação, ele tinha esse tubo com uma captação aqui da voz, havia uma membrana metálica que captava as ondas sonoras e variava nessa câmara de ressonância, onde fazia um diafragma metálico abrir e fechar o circuito do primário de uma bobina de Ruhmkorff. Essa bobina de Ruhmkorff era então modulada, né, a tensão que tinha nela era modulada por esse microfone que ele inventou, ok? E aquilo induzia para o secundário uma tensão elevada, modulada pela voz, e ela era centelhada através de duas esferas ou era conectada a uma antena para poder fazer irradiação. Um circuito rudimentar, porém funcional. É interessante que na época funcionou muito bem, mas hoje alguém tentou fazer um protótipo, ele também funcionou, mas com muito ruído. Obviamente que nós estamos com uma poluição de ondas eletromagnéticas gigantesca, né? Mas naquela época não havia, o ruído era só o ruído atmosférico, efetivamente, né? Você não tinha uma transmissão artificial de ondas eletromagnéticas, então o sinal certamente era muito mais puro do que nos testes que fizeram com protótipos recriados, né, do padre Landel de Moura. Então fizeram alguns testes e havia muito ruído na transmissão, mas a transmissão efetivamente acontecia, ok? Então um equipamento, foi comprovadamente um equipamento funcional anos depois que foi feito. Um fato importante de comentar é que ele voltou dos Estados Unidos com as patentes e a primeira coisa que ele fez foi pedir a ajuda ao presidente da República, né? Já era República quando ele voltou, né, ao Brasil, uma ajuda da Marinha, fornecendo 2 navios para que ele fizesse testes a longas distâncias. Né? Perguntaram para ele, mas qual a distância que você quer? Aí ele falou assim, ó, a distância máxima possível, já que o meu equipamento ele é capaz de fazer transmissões a longas distâncias. E até comentou assim, até distâncias planetárias. Então consideraram ele um maluco e não deram, né, justificaram com isso para não fornecer ajuda, não fornecer os navios para testes. Ele ficou muito arrasado e anos depois ele acabou se dedicando ao sacerdócio exclusivamente e morreu em 1928, tá? Já desiludido, né, pela falta de apoio. Então foi um grande cientista brasileiro e, embora as controvérsias em relação a quem inventou o rádio ou não, acho que isso é o menos importante aqui, né? Mas o mais importante é considerar que Roberto Landel de Moura foi um grande cientista brasileiro e deve ser reconhecido como o pai das telecomunicações, pelo menos no Brasil, e como um dos cientistas que desenvolveram a radiocomunicação lá no final do século XIX, ok? Eu acho que não cabe aqui exclusividade a ninguém, porque houve contribuição de cientistas de todo o mundo para que se chegassem aos resultados que foram obtidos naquela ocasião. Então é o caso do Santos Dumont, né, que pelo menos o Santos Dumont no Brasil é reverenciado nas escolas, pelo menos aqui no Brasil. Ele é tido como o pai da aviação, certamente pela sua contribuição ímpar aí no campo, né, embora em outros países ele não seja considerado. Em alguns sim, outros não, principalmente nos Estados Unidos com os irmãos Wright, tidos como os pais da aviação, mas todo mundo sabe que Alberto Santos Dumont fez algo que eles não fizeram e por isso ele é tido como pai da aviação, pelo menos aqui no Brasil. Já o Roberto Landel de Moura, ele não tem esse reconhecimento. Há alguns anos atrás houve um lançamento, um esforço muito grande do governo em divulgar o trabalho dele. Houve a emissão de selos comemorativos dos 150 anos do seu nascimento. E isso ajudou um pouco a desenvolver a imagem dele, mas eu acho que ele precisa mais do que isso. Ele entrou também para o livro dos heróis da pátria. Isso já é um começo. Eu acho que agora precisa ser ensinado nas escolas, junto com o Santos Dumont, que Landel de Moura foi sim o precursor das telecomunicações no Brasil e merece esse título e merece esse reconhecimento de todos.
ok? Bom pessoal, era isso que eu queria falar sobre a invenção do rádio, especialmente um pouco da história do Landel de Moura. Eu tenho orgulho de dizer que quando me formei em engenharia, ele foi o patrono da minha turma. Já há muitos anos atrás eu fui um dos que defendeu que o nome dele fosse colocado como patrono da nossa turma de formatura em engenharia elétrica, ok? Eletrônica. E ele, além disso, é patrono dos radioamadores no Brasil, ok? Muito obrigado, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostarem, dê um like e até o próximo vídeo. Um grande abraço.